Ela foi a primeira fazenda no interior de Minas Gerais a ser tombada como patrimônio cultural. Um distrito que surgiu antes de Ouro Preto e conserva até hoje o título de maior produtor de doce artesanal. Você não pode perder, o Triângulo das Gerais está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. São Bartolomeu, um dos distritos mais antigos de Ouro Preto, onde há a maior concentração de doce artesanal. Confira. São Bartolomeu nasceu primeiro do que Ouro Preto. É o filho que nasceu primeiro do que o pai. Então, quando eles mudaram, descobriram Ouro Preto, o pessoal foi tudo embora, né? Porque tinha ouro demais e foi diminuindo a produção de doce, de tudo, né? Eu gosto de fazer goiabada, doce de leite também eu gosto. Assim, valor o doce, aí é muito, agora é pouco, né? Não pode mais, não tem força a mais para trabalhar. Era o meu pai que ensinou, né? Nós fazer o doce. Ele fazia o doce, ensinava a gente, chamava a gente para ver como é que era o ponto do doce, da goiabada. Tem que ter atenção no serviço, fazer tudo direitinho, né? Assim que ele falava. Aí ele fazia a marmelada também. E saía também para vender, Nova Lima, esses lugares e tudo. No início, quando eu era menino, era marmelada. Tinha marmelo aqui igual o goiaba ou mais. Muito marmelo. Dava barro, tanto marmelo que a gente colhia e fazia. E vendia, eu ia muito com meu pai em Ouro Preto, né? E lá nós tínhamos apelido Povo da Marmelada. Não é porque enrolava eles, não é porque fazia muita marmelada. Muito doce de marmelo, né? Quando eu cheguei em São Bartolomeu, eu me encantei com as pessoas daqui, além do lugarejo, né? Com a preservação do lugar, com a preservação tanto da parte cultural, histórica, mas natural, principalmente natural, e me encantei com essa produção de doces. E comecei a conversar com as pessoas sobre essa história dos doces e fui aprender a fazer doce aqui. Quem me ensinou, quando eu fiz meu primeiro doce, foi com a Dona Maria, do João da Costa. Ela que me ensinou a fazer o doce, usei o tacho dela, eu já tinha a fruta, a lenha, ela me ensinou toda a arte de fazer doce, do figo, da goiabada, aprendi com ela. A natureza aqui dá muita fruta. E as pessoas aproveitavam um pouco as frutas aqui, a não ser a goiabada. Aí eu vi que aqui tinha ameixa, jabuticaba, limão capeta, que a gente chama limão galego. Eu falei, vamos inovar, vamos fazer mais variedades de doce. Aí eu comecei a
pesquisar em cima disso, pedi ajuda na Prefeitura Municipal de Ouro Preto, na Emater, e nós fizemos um curso para trabalhar como preservar esse doce melhor, como melhorar essa qualidade e a variedade de doces. Quando começou a fazer a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, né, começou a trabalhar o processo do inventário do doce. É o levantamento, né, desse modo de fazer doces, que é tradicional há quase 3 séculos, e que essa arte não tinha registro nenhum. Então começou a fazer esse levantamento e nesse levantamento eu fui acompanhando as pesquisas e a gente viu que muitos doceiros estavam ficando mais velhos, né, já estavam diminuindo quase ou parando a produção e os filhos não continuavam na roça, iam para a cidade estudar ou trabalhar. A maioria trabalha. Então, com isso, nós percebemos como que era importante a gente valorizar essa cultura e tentar manter viva essa tradição, porque é tradição de 3 séculos, não é brinquedo. E esse modo de fazer familiar, artesanal, caseiro, igual vocês viram aqui, isso faz aqui em São Bartolomeu. Começou esse inventário em 2006. Em 2008, foi registrado no Livro de Saberes e Fazeres de Ouro Preto. E hoje, né, nosso doce é patrimônio cultural e imaterial de Ouro Preto. E graças a esse nome, graças a essa... a gente tem um selo de patrimônio, graças a isso, valorizou muito a nossa tradição. Por isso que eu gosto desse slogan, né? São Bartolomeu, um doce pedaço de Ouro Preto. Porque essa arte é aqui nesse distrito, e esse distrito é mais antigo do que Ouro Preto. Foi caminho dos bandeirantes para chegar em Ouro Preto. Então aqui a nossa igreja, o nosso patrimônio é preservado, as pessoas daqui valorizam essa riqueza, né, que tem histórica aqui do distrito, e eu orgulho muito de morar aqui, porque aqui conta a história de Minas. E me orgulho mais ainda porque São Bartolomeu não polui o Rio das Velhas. A gente conseguiu ter uma estação de tratamento de esgoto. A gente está dentro de uma área de proteção ambiental, que é a APA da Cachoeira das Andorinhas. A gente tem no nosso entorno a Floresta Estadual do Aimi. Então nós somos cercados de uma riqueza, gente, que é inexplicável, sabe? Assim, de tanta riqueza que São Bartolomeu é cercado. E o mais rico que a gente tem aqui é o povo daqui. Plantei quase 500 pés, mas mão de obra para cuidar não teve. Hoje ela é a goiaba comum, virou nativa. Eu não cuidei, porque a mão de obra é difícil e está cada vez mais difícil, né? Nós estamos agora, já tem uns 3 a 4 anos, nós fizemos uma associação dos doceiros e nós vamos tentar agora montar uma fábrica dos doceiros, porque aí eu acho que vai ficar mais fácil a venda e tem condições de melhorar as embalagens, pelo menos, né? E o que a lei exige de os valores nutricionais, o análise químico e nota fiscal, nós já temos. Nós estamos com a proposta de montar um lugar coletivo de fazer doce. Isso vai ser um passo importante, porque vai ter padronizar a produção com uma qualidade melhor. Nós também estamos com a proposta de montar um pomar coletivo, começar a plantar frutas também. Igual antigamente, marmelo, que eles contaram que acabou, vamos tentar plantar o marmelo de novo. Vamos plantar pêssego, que é uma fruta também que produz um doce maravilhoso, né? A goiaba, que já é nativa aqui, vamos cuidar melhor dessas goiabas. Seria bom, né? Todo mundo reunir ali na associação, né? Fazer todo mundo junto. Distrai, conversando, vai trabalhando, né? Eu mesmo, agora, mas quando na época da safra, mesmo doces, meu pai é que repartia os doces aí, era para os médicos, porque
Aqui a gente saía de São Bartolomeu, quando o cara não podia cavalo, saía carregado, não tinha estrada de carro e era muito difícil. Então, eles agradavam o pessoal era com a goiabada, ou então a marmelada, né? Depois foi surgindo. Hoje a gente faz várias qualidades de doce de frutas, né? E leite também. E o doce não é a única cultura que se manteve viva durante séculos e que ainda traz retorno econômico e tem famílias que vivem só disso. Então isso é muito legal de ver ainda sendo capaz no mundo de hoje, né, no mundo da industrialização, ter famílias capazes de viver como cultura artesanal. Então isso é importante fortalecer e que a gente luta por isso, porque o valor, todo mundo precisa do dinheiro para viver. Mas o mais importante disso não é só o valor econômico, é o valor cultural e social que essa produção traz para o distrito, para o nome do distrito, né? Como um doce pedaço de Ouro Preto, e para essas famílias manterem na área rural. Antes eu só ajudava, né? Porque eu era menino, não tinha jeito. Mas lá com uns 16, 17 anos eu já enfrentaria a pá no tacho, né? Para fazer. Brincar só à noite. Durante o dia tinha que trabalhar. E é o que eu me lembro, né? Dos 7, 8 anos, 9 anos. Nascia em casa, ninguém ia para o hospital, né? Então tinha as parteiras aqui que nascia. Tem um ditado aqui que o pessoal da roça são pobres, porque quando nascia o menino, a parteira fala assim, Deus vai ajudar que você não vai ter nada. E ficava pobre. Depois, ela jogava na parede. Se colasse, era jogador. Se colasse, era doceiro. Se ele caísse, era jogador de baralho. Porque aqui a fama aqui, os doceiros paravam de fazer os doces e iam pro cassino, né? Jogar baralho. Não saia daí porque o Triângulo das Gerais volta já já. Bateu aquela fome e não tem o que comer? Chegou em Uberlândia o aplicativo NetCook. Tem os melhores restaurantes na palma da sua mão. Acesse saiforafome.com.br e baixe o aplicativo para o seu celular. NetCook! Não adianta inventar. Para vender de verdade, já sabe, né? NetSabe, o melhor portal comercial da sua região. Busca rápida, conteúdo de qualidade e confiável, com mapas, rotas e você ainda busca de qualquer lugar com os aplicativos para smartphone e tablets. Acesse, anuncie netsabe.com.br. NetSabe, bem melhor aparecer aqui. Bem melhor. A primeira fazenda colonial, tombada como patrimônio cultural de Minas Gerais, guarda, além de uma imponente arquitetura, histórias chocantes praticadas contra os escravos. Confira. É uma das primeiras fazendas coloniais construídas em Minas, né? Ela vem aí do século XVIII, ela foi construída por portugueses e, inclusive, o proprietário dela ele chegou a ser governador da província de Minas Gerais, nos anos de 1840, 50, por aí. Era o barão de Paraupeba, José Romualdo Monteiro de Barros. Tinha, assim, ligações com a época da mineração, certo? Lavras de minério e talvez de ouro por aqui. Essa aqui era uma vastidão, era uma sesmaria muito grande, né? Que chegava os domínios até em Congonhas do campo.
Os meus antepassados foram donos da fazenda Boa Esperança. Quando a viúva do barão do Paraupeba quis ir embora para São Paulo, junto com os parentes dela, então ela vendeu para Joaquim Pinto de Góes e Lara, que é meu tetravô. E meu pai nasceu aqui na fazenda da Boa Esperança, em 1904. Na fase dele, provavelmente eu não me lembro, não se produzia muito. Ele era mais ligado a questões, né, sociais, mas aí vem isso na fase mais ou menos do declínio da fase do ouro. Mas depois a fazenda, já talvez com outros proprietários, ela passou a ser um centro de agricultura. Então tinha uma produção muito eficiente aqui, que inclusive abastecia mercados como Ouro Preto e várias outras cidades de Minas. Foram tantos os fatos aqui, inclusive com a visita de Dom Pedro, né? Então tem um momento assim que ele passa aqui pela fazenda, naquela época que ele arrecadava impostos, né? Para apoio aí para as questões políticas dele. E acredito também que teve bastantes reuniões políticas, porque o proprietário, o barão de Paraupeba, ele chegou a ser vice-governador da província de Minas, ele tinha um apoio, uma proximidade muito grande com o barão de Achivege, que também veio a mando da corte. Junto eles criaram a fábrica Patriótica, que hoje é tombada também pelo IFAM e está aqui próximo, né? Então essa fazenda, ela tinha uma ligação estreita com vários elementos aqui da região. É um complexo, não se trata apenas da fazenda, né? Aqui a uns 3 quilômetros tem um forte, ruína das Casas Velhas, que também é dessa época aí do século XVIII, né? Tem os caminhos de estrada calçada, que levavam à Estrada Real, que por sua vez levava a Ouro Preto. Então essa fazenda na época era um centro, assim, um convívio social de grande expressividade. Aqui tinha um engenho muito grande, tocado da água, e a gente brincava muito lá, tomava muita garapa, e comia o açúcar que era feito lá, rapadura. Brincava muito na senzala, que ainda tinha, uma parte ainda estava de pé. Na água que vinha do rego, tocava o engenho, ali a gente brincava na água muito também. As modificações que a gente pode verificar são perdas, né? Eu acho que está tendo muita perda porque ela não teve assim uma revitalização adequada. Aí eles venderam a fazenda aqui e foram embora para Goiás. Nesse período, até o Estado comprar, a cada mais ou menos 2 a 3 anos mudava de dono. Até que o Estado comprou de Antônio Pinto Ribeiro Júnior e doou para o IEPA. Foi quando o Rondon Pacheco fundou o IEPA. E ele, então, o segundo tombamento do IEPA foi a Fazenda Boa Esperança. Em 1955, aqui foi tombado pelo IFAM, com o aval de Gustavo Capanema e Lúcio Costa. Não prioriza a conservação desse espaço e não dá uma função adequada para a qualidade que esse patrimônio merece.
A gente tem observado que a grande manutenção e a preservação são feitas pelos próprios proprietários das fazendas. São poucas que são tombadas. A gente tem algumas fazendas coloniais na região do norte de São Paulo, mesmo na região do Triângulo Mineiro, que já são posteriores, né, do século XIX, e as fazendas mais antigas, como essas aqui, na região da Estrada Real, né, que algumas foram preservadas. Agora, o que eu tenho percebido é que quando elas entram em desuso, né, as famílias já não estão mais morando, tal, elas começam a cair também, começam a ficar um pouco mais degradadas. Você pode olhar no pátio aqui ao redor a quantidade de monturos de cupim que tem aqui. Esses cupim estão todos indo lá dentro da casa comer a madeira que é pura celulose. Ele come a celulose. Tinha que arranjar uma instituição qualquer que viesse para fazer eventos, usar mais a casa. Movimento. Quando a gente trabalha com restauração, implicitamente a gente já está revitalizando, a gente está readequando, revalorizando. Então são outros adjetivos que a gente acrescenta no processo de restauração. Então envolve o momento cultural, educação patrimonial, envolve a questão do resgate físico do objeto, do resgate estético do objeto artístico, no caso, ou arquitetônico, a nova utilização do uso, adaptação do uso quanto é a arquitetura. Então isso tudo ele é um processo que ao longo da restauração, do tempo do restaurar, a gente vai construindo. E ele provoca a comunidade, é aquele momento que realmente ele aglutina pessoas a repensar esse objeto, né? a requalificar, a trazer para um tempo contemporâneo essa relação do passado, né? E para projetar isso para o futuro, porque se a gente não requalifica, a gente não revaloriza, né? e coloca um novo sentido, né? O que eu mais gosto aqui é a capela, né? Que eles chamam de ermida, e ela é riquíssima pelos quadros, pela pintura. Ela é dedicada ao Senhor dos Passos e pode ser visto no forro, aquela imagem linda do Mestre Ataíde. Ele é dessa região, né? Então, Manuel da Costa Ataíde, ele é referência do barroco mineiro na pintura. Então, a gente tem o Aleijadinho na escultura e a gente tem o Ataíde na pintura. Então, ele fez um dos principais monumentos que a gente tem do barroco mineiro, tanto em Mariana, tem trabalho dele em Ouro Preto, Mariana. Aqui na região, algumas coisas a gente até vê nos relatos, né, históricos, trabalhos em outras regiões, né, tem muita coisa dele. Eles falam que na véspera de São João, no dia 23 para 24 de junho, o barão sai a cavalo daqui e vai a Belo Vale. E muitas pessoas que já quiseram conversar com ele é acompanhado de 2 cachorros muito grandes. Então os cachorros avançam na pessoa e ele não fica com medo e perde a oportunidade de conversar com o barão. Todo mundo queria saber alguma coisa para ver onde é que está o ouro dele enterrado, que deve de ter. Existe a lenda aqui que existe um grande tesouro enterrado aqui na fazenda. Que era do barão. Que era do barão. Ainda não acharam, não. O povo que não tem passado, ele não vai ter futuro. Então, o futuro dos nossos filhos, dos meus netos, está alicerçado na história dessa fazenda, inclusive. Se isso aqui acabar,
vai acabar a história dos meus netos, meus bisnetos, os meus descendentes, porque isso pertenceu aos meus ascendentes. Então é a minha geração que teria que cuidar disso. E nós não estamos deixando isso acabar. É uma pena. Eu tenho lutado muito, mas sozinho é meio difícil. A gente não tem poder. O Triângulo das Gerais fica por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br e até a próxima! Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.